Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Então, já faz mais ou menos 2 meses que eu estou entrevistando pessoas que passaram dos 50 anos. Elas estão dividindo com a gente essa experiência de envelhecer. E eu acho esse tema, essa experiência contada, muito importante, porque a gente acaba aprendendo com os outros e se humanizando. Se você também acha que esse tipo de atividade é importante, dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. A nossa entrevistada de hoje é a Wanderlisa Sartorelli. Ela tem 60 anos, é profissional aposentada da área da educação, já foi professora, diretora, supervisora, fez toda a carreira, aposentou. E ela está aqui com a gente hoje para contar como que está sendo passado 50 anos, né, Wanderlisa? Obrigada, hein? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui, convidada pela minha amiga Nilce, para falar um pouquinho aí sobre essa questão de como que é envelhecer e passar dos 50 anos e o que eu faço. Bom, até os 59 anos, eu vivi a minha vida assim, de uma forma, tipo, sem programação nenhuma, sem viver, fazendo tudo que eu gosto, viajando e não me preocupando muito com a velhice. Às vezes, eu até pensava assim: meu Deus, eu preciso me organizar de uma forma que eu fique bem quando eu estiver mais velha e que assim eu não dependa de ninguém para me carregar para os lugares, de não usar, tipo, fraldas, né, no futuro, né, que eu acho que é bem incômodo para a gente e para as pessoas que possam estar cuidando. Eu, sou separada há bastante tempo e tenho um filho só, né, que eu vejo que ele vai ter a vida dele, ele não tem que ficar cuidando de mim e nem se preocupando com essa parte, né. Então, realmente, como a Nilce falou, eu sou aposentada, então eu tenho, meu dinheiro, né, não tenho reservas, mas tenho minha casa própria, tenho meu salário, bom, porque como eu tinha 2 cargos na prefeitura, então eu me aposentei nos 2 e esse salário dá para eu sobreviver, comprar minhas coisas, os meus remédios, fazer meus cursos, eh ter atividades físicas, as que eu gosto, né. Então, eu resolvi me aposentar aos 57 anos, com 37 anos de carreira, porque eu ainda tenho meus 2 pais, né, vivos, e naquele momento eu achei que eles iam precisar um pouco de mim. Uhum. Então, eu já tinha 37 anos aqui, né, no Brasil, professora se aposentava, que agora mudou também, mas assim, com 50 anos, depois 52,5, e assim, eu resolvi que eu ia parar, ia começar a cuidar deles, né, mais efetivamente. E foi o que aconteceu, né. Após um ano que eu me aposentei, que eu programei a minha viagem, fui para a França, na região de Champagne, quis comemorar tomando champanhe, né. E voltei, meu pai resolveu ficar internado por um tempo. Aí fui com ele, ele se restabeleceu, ao mesmo tempo eu tinha feito uma ressonância na minha mãe, que o médico tinha visto alguma coisa no rim dela. Quando eu estava dentro do hospital com o meu pai, peguei o resultado e descobri que minha mãe estava com um câncer encapsulado Ai, ai, ai. no rim. Aí fiquei desesperada, né, resolvi que eu ia, eh, comecei a ligar para todos os amigos médicos, né, e eles falaram: "Não, tudo bem, Wanderlisa, cuida do seu pai, vamos começar a resolver o problema da sua mãe. Não pode demorar muito, porque não dá para esperar, né, abrir e aí vai ser difícil,
E aí foi assim, eu consegui que os 2 se restabelecessem e estão bem hoje, né. Só que isso é uma questão de pais antigos e filha do tempo de que a gente cuidava dos pais, né, É, e tinha essa responsabilidade. Isso é o que eu faço para eles, mas eu não quero que o meu filho, tenha essa responsabilidade, que aí a vida vai ser dele. Eu já tenho essa consciência, se eu precisar e ele puder fazer, ok. Mas se, eu precisar e ele não puder fazer, eu tenho outras alternativas, né. Eu é. tenho agora tem a possibilidade de estarmos em comunidade de pessoas mais velhas, então minhas amigas já a gente está tentando ver alguns espaços para estar até ou alugando ou fazendo, para que a gente viva em comunidade, que nós tenhamos, assim, um personal, uma cuidadora, uma pessoa para fazer a Bacana. nossa refeição, e nós somos amigos há mais de 30 anos, então são pessoas que se entendem, que têm o mesmo objetivo, que gosta, mas é claro, cada um no seu quarto, cada um nas suas individualidades, né, porque cada um gosta de uma coisa e quanto mais a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando seletivos, né. Então, Gosta de mais repente de algumas coisas, né? é, então, de repente eu gosto de música, eu gosto de dançar, eu gosto disso, então no meu quarto, no meu espaço vai ter essas coisas. Na outra eu gosto de fazer um tricô, um crochê, uma máquina de costura se der para costurar, no outro uma arte e assim vai, né. Ou se não todas fazendo mais ou menos a mesma coisa. Eu sou uma pessoa muito de boa com tudo. Então, por exemplo, mesmo que eu não gosto de um tipo de música, eu vou, ouço e depois eu saio. E se eu não quiser voltar, eu não volto. Se eu quiser sair mais cedo porque eu não estou gostando mesmo, eu saio. Então, vai ser essas pessoas que a gente está elegendo para viver junto vai ser interessante, eu acho, né. E Uhum. cada um também são professoras aposentadas, cada um com seu dinheiro, e algumas têm filhos, e um só, igual a eu, e tem outras que nem têm filhos, né, que até Tá. dependem uma da outra para a gente, por exemplo, estar levando para fazer um exame, porque não tem mais pais, E não todas tem saúde. mulheres? São todas mulheres? São todas mulheres, é. Que legal, E hein? é porque na realidade não tem homem quase na educação, assim, é bem raro, né, aqui no Brasil. Principalmente da nossa área, que é de educação infantil e ensino fundamental. Eu É. até sou formada em matemática e ciências, mas, a maioria do tempo eu fui diretora, supervisora, coordenadora, né, de escolas de educação infantil e ensino fundamental, então a maioria das são professoras. Você não tem saudade de trabalhar, não? Assim, como professora, não te bate uma saudade? Então, na realidade, quando eu me aposentei, o primeiro cargo foi com 50 anos, e aí eu não quis deixar o outro, de jeito nenhum. Eu falei: "Não dá", porque eu trabalhava 12 horas por dia, eu falei: "Eu não vou conseguir ficar sem fazer nada", e principalmente porque eu era supervisora, trabalhava com 12, 13 escolas em um dos cargos. E eu que comandava, então eu até fiz terapia antes de aposentar, para Nossa, poder aceitar essa situação, porque assim, você comandar, comandar, comandar e de repente, uau, você não é mais nada na vida de aham. ninguém. A Então identidade é uma quebra, né, da identidade. é, então, aí eu fiz terapia, aceitei super bem, e aí o outro eu falei assim: "Eu vou ver quando que eu vou me aposentar, vamos ver". Aí comecei trabalhando só 4 horas. Só que eu não aguentei. Me chamaram para voltar, administrar a escola, tal, né, falaram: "Ah, não dá, Wanderlisa, com essa assim, você tem um know-how, né, desde os 18 Potencial. anos, de um potencial, você não é uma pessoa que que fica doente porque está trabalhando, que não gosta". Eu adoro trabalhar, para dizer a verdade, até hoje eu gosto muito. Então eu me chamaram para voltar e eu fui ser de novo coordenadora, diretora e essas coisas, né, deixei de ser professora. Tá.
Não, quer dizer, não dá para deixar de ser professora, porque mesmo nesses cargos, você, quando precisa, você está em sala de aula também, ou dá reuniões e etc, né, cuida de crianças, não dá para deixar de ser professor nenhum tempo. Mas, aí eu fiquei mais 7 anos, e nesse segundo cargo, quando eu resolvi que eu ia parar, porque eu sentia que eu ia precisar de mais tempo para essa situação Que de interessante. paz. É, eu sentia Com isso quantos e anos eles acontecia. estão? 85. Os Mas dois, eles estão cada. ótimos, os 2 estão de cabeça, os 2 estão muito bem, né. Minha mãe é um serelepe, né, não para quieta. E o meu pai é muito legal, muito brincalhão, mas, assim, as condições de locomoção não é tão fácil quanto a minha mãe, né. Tá. Então, um completa o outro. E, teve fases, né, que eles precisaram de novo, de alguma outra atenção, eu que levo ao médico, e se eles estão internados, sou eu que fico junto também, Ah, que né. bom para eles, né? Que bom. É. E agora eu mudei, eu morava, longe deles, eu voltei para a freguesia do Ó, que é o meu berço aqui, né, que eu vivi a minha vida toda, para ficar 5 minutos de eu passar lá, de eu fazer comida, de eu arrumar uma roupa, de fazer uma barba no meu pai quando ele não quer fazer, eu faço. Então, essas coisas, e aí uma vez um médico que eu levei meu pai, ele falou: "Eles estão vivos por sua causa, porque você cuida deles". Que Nossa, foi muito bonito. assim. E eu fiquei olhando para ele, né, porque ele me abraçava e falava isso. Eu não sei o motivo que eu nem conhecia, né, era um médico urologista, e eu levei minha mãe e meu pai para ver essa questão, né, de rim e etcétera. E aí ele falou isso, que eles estavam vivos por minha causa. Aí, eh, é uma responsabilidade, né. Mas Imensa. enfim, isso me faz feliz, entendeu? Apesar do desgaste, né, por exemplo, eu estou agora com meu filho aqui operado, né, tal, em casa, cuidando dele, mas ao mesmo tempo eu vou lá, olho por eles também. Isso também, se eles estão, vivos por minha causa, eu também, gosto muito de estar com eles. Isso não é demagogia não, é porque eles foram muito bons para mim, assim, a minha É. vida com eles foi muito legal. Principalmente meu pai, que era muito brincalhão, então era muito gostoso de conviver. É E interessante. É. pode falar. Não, é interessante essa sua posição assim. É a primeira entrevista que eu tenho que a pessoa fala desse cuidado com os pais, né? Outras pessoas falaram da carreira, que recomeçaram uma nova carreira, outras falaram das suas doenças ou da sua saúde, né? Também as mais velhas, assim, os pais já não estão mais por aqui. Mas as que têm pai e mãe que passaram na entrevista, você é a primeira que está dando essa importância, esse retorno, né, para eles. Muito bacana isso. Então, isso já era claro para mim desde pequena. Eu já pensava sobre essas questões, porque, não foram só eles que eu cuidei, né. Eu cuidei dos meus avós, eu gostava de estar com eles, meu avô, por parte de pai, ele viveu um pouco mais, os outros não. Mas eu adorava ir visitar minha avó, de brincar com ela, de ir para baile com ela, de dançar. E o meu avô também, né, por parte de mãe, gostava disso também, ele que me ensinou a dançar. Eu acho que é por isso que eu também amo essa parte de dança, né. E eu danço para me divertir, e não é para me apresentar, né, Tá. assim, eu me apresento, porque eu faço dança do ventre, né, Ah, que eu legal. é, eu tenho aqui, ó, as fotos da dança. Isso Ui, daqui que isso linda. aqui é muito essa é a professora, né. Isso aqui para mim agora, né, eu já tinha feito quando eu ainda trabalhava, né, porque eu nunca deixei de fazer as coisas mesmo trabalhando 13 horas. Por quê? Eu falava assim: "Se eu
desistir da minha vida porque eu estou trabalhando, eu não vou ser feliz. É, Então, eu chegava, mesmo morta de cansado, em qualquer época, alguém me chamava assim, vamos para tal lugar, eu ia. E uma das questões também, ninguém pode me chamar para viajar porque eu aceito. Então, as pessoas falam assim, eu falo assim para é. as pessoas, não me chama se você não quer que eu vá, porque eu vou. Você gosta, Então, né? eu amo viajar também, é uma das questões, mas assim, não é de agora, sempre gostei, né? Uhum. Eu acampava, depois foi passando o tempo, eu ia viajar para alguns lugares no Brasil, e não faz muito tempo que eu fui para a Europa pela primeira vez, acho que faz 10 anos, não, nem isso, 8 anos, né? Hum. Amei, quero voltar, só que assim, agora eu fico um pouco preocupada, porque Com eles, né? quando você vai para longe, é complicado voltar assim de uma hora para outra. Então, dentro do Brasil, eu viajo tranquila, porque assim, se precisar em 2 horas, 3 horas, eu tô de volta, É, né? Mesmo que eu estiver no norte, nordeste, que eu amo, né? O clima de lá, a festa, né? As danças, tal. Então, mas assim, se eu tiver que voltar correndo, em 2 horas, 3 horas eu tô aqui. Para é. fora do Brasil já não há, você tem que esperar o, o voo, se O dá tempo, se não dia, o dá. lugar. É, Então, até esse ano eu desisti de uma viagem para, assim, longe, de mais tempo por causa disso. E aí eu tô indo por perto mesmo. Mas eu me divirto muito. Aqui o Brasil é um clima maravilhoso, né? é lindo. Então, e os lugares são incríveis, né? Eu gosto muito de praia. é, Mas também já fui para, tipo, Capitólio, Minas Gerais, que tem cachoeiras maravilhosas. E outra coisa, né? Então, eu estava falando do envelhecimento depois dos 50 anos, tal. Então, eu faço bastante atividade física, e nem é por causa do corpo, é para me manter em pé, como eu falei, e Uhum. saudável, né? Então, eu faço musculação, Faz né? todo E dia? não, todo dia não, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana e faço 2 vezes por semana aula de dança. Então, dá 5 dias fazendo atividade, né? Excelente. E, e o que acontece também, além da musculação, essas coisas, e a dança me faz ficar com a cabeça sempre ativa, porque é uma pessoa que estudou muito, que trabalhou muito, que era referência em algumas coisas, de repente não vai ser referência, não estuda mais, não, quer dizer, não estuda a parte da educação, né? Que eu já, na realidade, quando eu me aposentei, logo veio a pandemia. Eu até ia continuar dando assessoria, fazendo outras Bom, coisas, né? Também, porque não precisava ser todo o tempo, assim, né? Mas veio a pandemia, meus pais ficaram doentes e tal, então aí eu parei por aí, comecei a fazer aula de inglês, né? E as danças e a musculação, mesmo na pandemia, eu fazia por vídeo, né? Os uhum. professores faziam, então eu abri o espaço lá e fazia as atividades, corria dentro de casa, É, e, e eu não deixei de fazer, né? Isso também traz a endorfina para gente, né? Então traz alegria, né? E a cabeça, né? Eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que saber os passos, a sequência. E é. isso eu acho que o meu cérebro continua na ativa, né? Ativo, né? E é. Aí, há pouco tempo também, eu resolvi fazer aula de costura artesanal. E comecei a fazer bolsinhas, era mais um aprendizado, né? Então, o inglês, a dança, a musculação, a parte de costura, né? Uhum. Vai movimentando. E fora isso, eu não paro quieta um minuto, porque as pessoas não me deixam em paz. Então, Assim, olha, não tem. ah, a gente Tem poderia, gente que passa aqui. Ah, né, a fala. gente poderia passar o dia conversando, né? Já
Você é um modelo aí para muita gente, né? De atividade, de carinho com seus pais. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente tem que, pelo tempo aqui, a gente tem que ir encerrando a Tá, nossa entrevista. tá bom. Olha, o que eu gostaria de deixar para o pessoal, assim, nunca desista de nada daquilo que quer fazer, entendeu? Se é difícil, ótimo, vai atrás. Se é caro, ótimo, não é bom, né, ser caro e tal, mas tem sempre uma alternativa. Então, se não dá para viajar num lugar chique, caro, vai num lugar bom, mas que você se divirta também. Então, nunca deixe de fazer as coisas. Eu acho que é isso que me mantém com 60 anos, participando de todas as Animadíssimo. viagens, de todas as questões, de todas as danças, de todas as baladas que o pessoal me chama, eu não paro nunca. E assim, e nem deixar de namorar, né? Que é muito legal isso também, para Aparece, se né? arrumar, para ficar bonitona, para cuidar da saúde, para sempre estar bem. É isso. Isso aí, Wanderlisa, obrigada, hein? E você, Nada. pessoal, você que está vendo aqui o vídeo da Wanderlisa, como que é? Você se dedica aos seus pais? Você já se dedicou aos seus pais? Você tem essa preocupação se os seus filhos vão cuidar de vocês, de você ou não? E as atividades estão em ordem? Como que vocês estão? Acho que a Wanderlisa é um exemplo para todo mundo, né? Então, brigadão. Tchau, Wanderlisa. Até. Tchau. Até. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.